Muito bem, meus amigos, agora nós iremos estudar o tema comissões de conciliação prévia, um assunto que é mais conhecido lá pela sigla CCP, tá? Quando a gente fala em conciliação, né? Quando a gente fala em conciliação, nós estamos falando de um meio alternativo de solução de conflitos, né? Que especificamente de prevenção de conflitos. Olha só, antes de mais nada, importante a gente resgatar aqui o histórico, né? O contexto de surgimento das CCPs. Tá? O fundamento legal para a criação dessas comissões está lá na CLT, mas nem sempre constou da CLT. Na verdade, amigos, a CLT ela foi alterada lá no ano de 2020, tá? Aqui a Lei 9958, que inseriu na CLT esse título, o título 6º-A, tá? Que trata lá do artigo 625-A e seguintes. Tá? À época, né, como você já está imaginando aí, o grande objetivo dessa alteração legislativa com a criação das CCPs era desafogar o judiciário trabalhista. Tá? Uma das várias tentativas feitas pelo legislador de desafogar lá a justiça do trabalho, né, de reduzir a quantidade de conflitos individuais que iriam parar finalmente lá na justiça do trabalho. Tá? Então a ideia aqui era estabelecer ali uma estrutura, tanto dentro do âmbito organizacional, como fora, né? Como, por exemplo, dentro da estrutura de sindicatos. E nós temos ali essa estrutura dentro da qual empregado e empregador sentassem ali uma mesa, né, e pudessem transacionar, e pudessem negociar, e quem sabe, né, com a ajuda de um conciliador, chegarem a um denominador comum em relação à lide, né, que lá se colocava. Tá legal? Então este é um contexto em que surgiu a comissão de conciliação prévia, né, e que a gente precisa ter em mente quando a gente vai estudar esse tema. Tá? O grande objetivo é evitar, perdão, que aquela lide, né, aquele conflito, ele realmente chegue até o judiciário. Tá? Então, nesse sentido, eu já vou logo começando aqui com vocês com o texto da CLT, tá? Com a literalidade do que nos diz o artigo 625-A, que muito vai nos dizer a respeito desse tema. Então, olha só, pessoal, nos diz o artigo 625-A, vamos projetar aqui, que as empresas, tá? Então, aí nós teríamos as CCPs empresariais, mas também os sindicatos, tá? Nós teríamos as CCPs sindicais. Ambos podem instituir comissões de conciliação prévia. Comissões estas de composição paritária, tá? A gente vai ver mais à frente que a composição de uma CCP é inclusive meio a meio, tá? Metade dos membros da comissão são representantes dos empregados, legal? Então nós temos lá os representantes dos empregados. E empregados. E a outra metade são representantes dos empregadores. Legal? Então, composição paritária, representantes de um lado de empregados, do outro lado empregadores, e a missão, o objetivo da CCP é tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Né? Então, muitas vezes, o empregado ele está ali diante de uma insatisfação, né? Ele entende que deveria receber determinado adicional, ele entende que deveria receber um reflexo lá de determinada hora extra, né? E ele pode colocar isso a própria empresa, tá, ali com a ajuda de um conciliador para, quem sabe, né, tentar conciliar a fim de que isso não se torne uma lide resistida e que não vá parar lá no judiciário. Tá bem? O que mais? Parágrafo único lá do 625-A diz que as comissões referidas no caput poderão ser constituídas por grupos de empresas, tá? Ou seja, ao invés de termos uma CCP dentro de cada empresa, seria possível que 2, 3 ou mais empresas, né, em grupos constituíssem CCPs. Legal? Ou ainda, mais de um sindicato, ter caráter sindical. Então, 2 ou mais sindicatos se unirem para estabelecimento das CCPs. Legal? Olha só, pessoal. Antes de avançar,
tem um ponto aqui da literalidade do artigo 625-A que faz toda a diferença, que é essa palavrinha pode, tá? O vocábulo pode aqui no caput. Então, as empresas e sindicatos podem, tá legal? A partir daqui, tem-se entendido que a constituição de CCPs seria não obrigatória, mas facultativa às empresas, tá legal? Então, poderão, né, ou podem instituir as CCPs. O que mais? A composição. Tá? A gente já comentou que a CCP ela é composta, né, por uma quantidade de membros, sendo que metade desses membros representam os empregados e a outra metade representará os empregadores. É composição paritária. Só que nós temos alguns detalhes que gravitam em torno dos membros desta comissão. E é a respeito desses detalhes, dessas nuances, que eu gostaria de comentar a partir de agora. Olha só, a lei chega a estabelecer aqui para nós a quantidade de membros, tá, dessa comissão. Então, artigo 625-B, a comissão sendo instituída no âmbito da empresa, ela será composta de 2 a 10 membros. Legal? De 2 a 10 membros e observará as seguintes normas. Olha só, pessoal, até um macete aqui, né? Muitas vezes a gente identifica comissões cuja composição, cuja quantidade de membros é número ímpar. Né? A gente pega lá a comissão de entendimento direto, ela tem 3, 5 ou 7 membros. Agora aqui não. Tá? A composição é um número par. Por quê? Porque nós estamos diante de uma composição paritária. Metade dos empregados, metade do empregador. Não tem como ser número ímpar. Legal? Então, de 2 a 10 membros, né? Quando eu tenho ali uma comissão de 2 membros, um representa o empregado, outro representa o empregador. Olha só, em relação a esta metade que representa o empregador, esta será indicada pelo próprio empregador. Já em relação à metade que representa os empregados, esta, por sua vez, amigos, ela será eleita. Ela será eleita pelos empregados. Tá? Será eleita em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Tá? Então, aqui é um funcionamento muito similar à CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que também tem a composição paritária. Vejam, a metade do empregador, ele indica quem ele quiser. Agora, a metade dos empregados, amigos, precisa de uma eleição. Legal? Precisa de uma eleição, né, para que haja alguma legitimidade nessa representação dentro da CCP. E nós vamos ver que nós vamos ver, inclusive, no próximo slide, que esta metade aqui em azul, esta metade que representa os empregados, estes representantes, eles terão alguns benefícios, tá? Eles terão principalmente uma proteção em face de uma despedida sem justa causa. Legal? Proteção esta que não alcança, portanto, a outra metade, a metade aqui em vermelho, que é indicada pelo empregador. Além disso, existem tantos titulares quantos forem os suplentes lá dentro da comissão. Tá? O mandato de seus membros, titulares e suplentes, é de 1 ano, permitida uma recondução. Tá? Então, na CCP, é 1 mais 1, tá legal? 1 ano, permitida uma única recondução. Beleza? Isso tudo que a gente está comentando vale para CCPs no âmbito empresarial. Por quê? Se for a CCP no âmbito de sindicatos, aí, amigos, a CLT não vai trazer regras específicas para elas, tá? Nos termos do artigo 625-C, a comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo, ou seja, em relação à CCP sindical, nós temos um protagonismo dos acordos e convenções coletivas, diferentemente do que nós temos dentro das CCPs empresariais, em que a CLT vai lá, né, e traz ali detalhes, inclusive quanto à Constituição, né, e também algumas em relação a funcionamento. Beleza? Muito bem. Nós comentamos, já até vimos adiantado, que a metade de representantes dos empregados,
Ela goza de alguns privilégios, de algumas proteções. E aqui na tela nós temos duas destas proteções, tá? A interrupção do contrato de trabalho e ainda a garantia provisória de emprego. Em ambos os casos, nós estamos dentro do artigo 625-B da CLT, que em seu parágrafo 2º diz o seguinte, olha, o representante dos empregados, tá? Ou seja, metade da comissão, desenvolverá seu trabalho normal da empresa, tá? Ou seja, ele tem que bater ponto, ele tem que prestar serviços, entrega o relatório para o chefe normalmente, afastando-se de suas atividades normais, corriqueiras, apenas quando convocado para atuar como conciliador. Legal? Convocado para atuar como conciliador, sendo contado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade. Olha só, pessoal, ele trabalha normalmente na empresa, mas naquele momento em que tem a sessão de conciliação lá na comissão, o que ele faz? Chefe, está na hora de eu ir lá para a comissão. Legal? Então ele se afasta só naqueles momentos, ele vai atuar como conciliador, encerrou a audiência, né, a sessão de conciliação, ele volta ao trabalho dele. Lá naquele momento ele não está prestando serviços para a sua empresa, para o seu empregador, mas ele continua recebendo normalmente a sua remuneração, inclusive aquele tempo é computado como de trabalho efetivo. Belezinha? Isso só vale, pessoal, para os representantes dos empregados. Beleza? Muito bem. Seguindo adiante, nós temos aqui a garantia provisória de emprego, que também vale apenas para os representantes dos empregados. Tá? A lei veda, fica vedada, a dispensa dos representantes dos empregados, membros da comissão, olha só, o detalhe aqui, sejam titulares ou suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta nos termos da lei. Legal? Então, a gente tem aqui uma proteção, tá? Uma garantia provisória de emprego muito similar à que consta lá da CIPA, né? Qual que é o objetivo aqui? Dar algum respaldo, dar aqui alguma proteção ao conciliador, né, da comissão, que representa os colegas de trabalho, os empregados, de que ele não será perseguido, de que ele não ficará, né, de que ele não será dispensado em razão de sua postura, de sua atuação como conciliador, a fim de que ele possa atuar da maneira mais imparcial, mais isenta possível, né, buscando estimular as partes a fim de que elas alcancem de fato a conciliação. Tá legal? Então, duas proteções, tá? Interrupção contratual e garantia provisória de emprego até 1 ano após o final do mandato, que são restritas aos membros eleitos da CCP, membros estes que representarão os empregados. Tá? O que mais, amigos? Em relação ao funcionamento, né, dinâmica ali dentro da CCP. Tá? Nós comentamos no primeiro slide, né, desse assunto, que a própria constituição, a própria criação de uma CCP, ela seria facultativa. 625A diz que as empresas ou sindicatos podem criar uma CCP. Tá? Então, existe já uma facultatividade quanto à criação ou não daquela estrutura. Mas, além disso, a pergunta que surge diz respeito à obrigatoriedade. Vamos supor que a empresa decide por criar a CCP. Tá? Tem reivindicação lá, há um pleito dos empregados, ela vai lá e cria a CCP. Uma vez criada a CCP, Daudi, torna-se obrigatória a submissão de um conflito à CCP antes de se apresentar a reclamação trabalhista? Então, esta é a grande questão que nós temos que responder a partir de agora, tá? Em que, inclusive, nós já temos hoje uma resposta chancelada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Olha só, pessoal, entende-se que a submissão de demandas à comissão de conciliação prévia, ela é facultativa, tá? Que ela é facultativa, né? Existe entendimento do TST, entendimento do Supremo, lá do ano de 2018, tá? Reconhecendo essa facultatividade em razão da inafastabilidade do Poder Judiciário de que trata o artigo 5º da Constituição. Tá? Então fica, enquanto a criação da CCP fica a cargo do empregador,
A decisão por submeter ou não aquela demanda à CCP fica a cargo do empregado, tá? Caso ele não decida, né? Caso ele entenda, não, eu não vou apresentar aqui não, porque eventualmente eu vou ser perseguido dentro do meu trabalho, né? Ou eu não confio, né, na legitimidade aqui da comissão, enfim, ou ele quer mesmo partir diretamente para a via judicial, a lei não impede, né? A jurisprudência não impede que isso seja feito atualmente. Tá legal? O que mais, meus amigos? Caso, no entanto, ele decida, né, submeter a demanda à CCP, ou seja, caso ele deseje provocar a CCP instituída, olha só, aí nós vamos entrar aqui em algumas regras operacionais, né, procedimentais tratadas na CLT. A demanda, tá, apresentada à CCP, ela deve ser apresentada por escrito, tá, ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue cópia datada, amigos, e essa data aqui será importante para nós, cópia datada e assinada pelo membro aos interessados. Legal? Então ele apresentou o caso à CCP. E por que essa data ela é importante para nós? Porque a partir desse momento, o prazo prescricional, aquele prazo da prescrição trabalhista de 2 a 5 anos, ele será suspenso. Tá? Uma das raras hipóteses de suspensão do prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da CCP. Esse prazo recomeça a fluir. Tá? Claro, a gente lembra lá que na dinâmica da suspensão não há uma recontagem, né? Volta a fluir pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou simplesmente do esgotamento do prazo de 10 dias, tá? Que nós vamos ver mais à frente, que é o prazo que a lei estabelece, que a lei impõe para que a comissão ela inicie ali, né, ela faça ali uma tentativa de conciliação. Legal? Então, caso facultativamente o empregado decida apresentar a lide, o conflito à CCP, ele o fará por escrito ou verbalmente, sendo reduzido a termo por um membro da comissão. Tá? Disso haverá ali um protocolo datado, porque a partir dessa data o prazo prescricional ficará suspenso. Tá? Suspenso até o esgotamento do prazo, né, de 10 dias, ou suspenso até a tentativa frustrada de conciliação. Tá? Isso nos leva, amigos, ao próximo tópico. Tá? Por quê? Imagina só, empregado, fulaninho, né, foi lá, apresentou a queixa, né, o conflito lá à CCP, tá? E em algum momento será agendada ali uma audiência, né, uma sessão para tentativa de conciliação. E ali nós estamos diante basicamente de dois resultados possíveis, tá? Ou a conciliação dá certo, ou a conciliação, né, a tentativa é frustrada. Não, as partes não conseguem chegar ali a um denominador comum. Tá? E é sobre essas duas alternativas, esses dois possíveis deslindes da CCP, que eu quero comentar com você. Por quê? No primeiro caso, havendo a tentativa frustrada de conciliação, ou seja, não prosperando a conciliação, os membros da comissão eles vão lavrar uma declaração de tentativa de conciliação frustrada. Tá? Eles irão descrever o objeto, até para que se possa avaliar, né, a questão da suspensão do prazo prescricional futuramente, e caso aquele conflito, né, realmente se torne ali uma ação judicial, esta declaração de tentativa conciliatória frustrada deverá, tá, requisito aqui, ser juntada à eventual reclamação trabalhista. Legal? Então não é obrigatório apresentar a demanda à CCP, caso apresente e seja frustrada, junta ao requerimento, né, a reclamação trabalhista, a cópia, né, dessa declaração. Tá bem? Agora, do outro lado, se houver sucesso na conciliação, ou seja, se for aceita a conciliação, será lavrada não uma declaração, mas será lavrado um termo, tá? Será lavrado um termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da comissão, tá? Então é um termo tripartite, empregado, empregador ou preposto e os membros da comissão fornecendo-se
cópia às partes, tá? Então, olha só, pessoal. Já vi questão de prova cobrando esse detalhe, ou seja, o nome do documento em cada uma dessas duas situações, tá? É um detalhezinho que muitas vezes passa batido quando a gente faz a leitura seca da CLT, mas quando há sucesso na conciliação, nós estaremos diante de um termo, tá legal? Quando há um insucesso na tentativa de conciliação, é uma mera declaração juntada posteriormente, se for o caso, né, à reclamação trabalhista apresentada pelo obreiro. A respeito deste termo aqui, amigos, a respeito deste termo, olha só o que a lei vai prever, né? Não, na verdade é aqui. Muito bem, olha só. A respeito do termo de conciliação, a lei deixa muito claro que este termo é título executivo extrajudicial. Legal? E tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, tá? Então isso aqui, pessoal, eu vou anotar, porque isso aqui é bem importante em provas, né? Essa foi a decisão do legislador por conferir essa prerrogativa, né, de título executivo, tá legal? Mas claro, né, extrajudicial, que irá permitir futuramente, né, ao empregado partir diretamente para a etapa de execução. E além disso, ele terá eficácia liberatória geral, tá? Exceto quanto às parcelas. Opa, essa aqui não vai ficar legal. Exceto quanto às parcelas ressalvadas lá no próprio termo, tá? Então, isso aqui é muito importante, isso aqui despenca em provas, tá? O que tem eficácia de título executivo judicial não é a declaração, amigos, é o termo de conciliação, título executivo extrajudicial, eficácia liberatória geral do empregador, exceto quanto às parcelas nele ressalvadas. Beleza? Para a gente fechar, amigos, olha só, um último detalhe aqui quanto ao funcionamento da CCP. As comissões de conciliação prévia, né, aquele prazo de 10 dias a partir do recebimento, né, da provocação, tá? Elas têm 10 dias para realizar a sessão de tentativa de conciliação. Esgotado o prazo, automaticamente, tá, fornece-se a declaração da tentativa conciliatória frustrada. Belezinha? O tema é curto, tá? Mas ele, vez ou outra, aparece em provas. Para a gente fechar isso aqui, pessoal, olha só, um dos nossos resumos, tá? Comissão de conciliação prévia, instituição facultativa por empresas e sindicatos, composição paritária, tá? A mesma quantidade de membros de representante dos empregados é a de representante dos empregadores, tá? Lembrando que se for a CCP dentro das empresas, entre 2 a 10 membros, entre 2 e 10 membros, igual número de suplentes, tá? A metade, olha o verbo, é indicada pelo empregador, a outra metade é eleita pelos empregados. Estes possuem estabilidade, que perdurará por até um ano após o final do mandato. Estes aqui, no momento em que estiverem atuando como conciliadores, terão um contrato de trabalho interrompido, tá? Sendo que aqui o mandato é de um ano, permitida uma recondução. Belezinha? O que mais, pessoal? A tentativa de conciliação sendo frustrada é fornecida uma declaração, né? Inclusive, se expirado o prazo de 10 dias, caso seja aceita, bem sucedida, será lavrado um termo este que possui a natureza de título executivo extrajudicial. Legal? Com isso a gente encerra aqui mais esse bloco do nosso curso, né, falando aqui sobre as comissões de conciliação prévia.